Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Alves Pinheiro e hoje é dia de devocional. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em João, capítulo 20, verso 29. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra ela em João, capítulo 20, verso 29, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Aqui é Jesus, né? Quando ele ressuscitou ao terceiro dia e ele estava com os discípulos. Então, Jesus, ele estava falando para Tomé, né? Porque me viu, você creu, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé era uma pessoa que só acreditava vendo. Era um discípulo de Jesus que ele tinha muitas dúvidas, ele não estava acreditando na ressurreição de Jesus. Os discípulos falou para ele que tinha visto Jesus, as mulheres também, né, as Marias viu Jesus primeiro e elas foram contar para os discípulos que viu Jesus ressuscitado e depois Jesus ele foi se encontrar com os discípulos, só que Tomé ainda não tinha chegado, antes estava os outros discípulos e quando Tomé chegou, ele viu Jesus, aí então ele acreditou na ressurreição de Jesus, ele precisou tocar em Jesus para acreditar que realmente era ele. E então Jesus, ele disse essa palavra para ele: Porque me viste, Tomé, creste. Só porque ele viu, ele acreditou. Mas Jesus, ele dá uma lição em Tomé. Ele falou assim: Bem-aventurados os que não viram e creram. É como hoje, muitas pessoas só acreditam nos milagres de Deus quando ele vê e não acredita antes de ver. Mas só que Jesus, ele diz que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. A gente não viu Jesus pessoalmente, mas a gente acredita que ele ressuscitou. A gente acredita. Então, eu não sei a situação que você está passando. Talvez você está com dívidas, está desempregado, está com uma enfermidade, está com problema no casamento, com filhos, está com problemas no seu trabalho. Eu não sei em qual área da sua vida você está passando por uma aflição, mas creia, amém? Creia que Jesus vai fazer algo por você. Continue orando, continue buscando a Deus, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e você não precisa ver para crer. Antes, você deve crer para ver, é ao contrário. Enquanto muitas pessoas só acreditam vendo, o servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que crer primeiro para depois ver o milagre. Então, creia, não duvide, não duvide que Deus vai responder as suas orações, porque Ele irá responder as suas orações. Continue fiel a Deus, continue buscando, adorando a Deus, obedecendo os seus mandamentos, porque quando a pessoa ela é obediente a Deus, ela obedece os mandamentos de Deus, ela alcança aquela bênção que ela tanto deseja. Então, não desista de Jesus, amém? Mesmo que a situação esteja muito ruim na sua vida, não desista. Não fica desanimado, não fica triste. Nenhum problema dura para sempre. Então, creia, não seja como Tomé, que precisou ver Jesus frente a frente para acreditar que Jesus ressuscitou. Jesus, ele está do nosso lado, ele está do seu lado, ele está disposto a ouvir a sua oração. Então, fale para ele o que você está sentindo, entregue para ele as suas causas, que ele vai te ouvir. E creia, amém? Primeiro você tem que crer para depois você ver o milagre. Então, Jesus falou, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. O que significa bem-aventurado? O que significa abençoado é aquele que não viu, mas creu. Então, não seja como ele, amém? Como Tomé. Faça
a vontade de Deus, que Ele vai fazer a sua vontade, amém? Jesus, Ele está querendo te abençoar, Ele está disposto a mudar a sua vida, mas você tem que crer primeiro. Por mais que você pense que não vai mudar, mas vai mudar. Basta que você tenha fé. Tem uma palavra na Bíblia que diz, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Por mais que você não esteja vendo mudança, vai acontecer. Amém? Você deve acreditar. Deposite a sua fé em Deus, que tudo vai bem. Amém? Coloque a sua fé em Deus, coloque a sua fé nele, que ele vai te ajudar, ele vai estender a sua mão para você, amém? Fale para ele da sua aflição, porque só você sabe o que você está passando. Às vezes a gente procura pessoas para nos ajudar, procura meios para resolver o problema, mas somente Jesus tem a solução, amém? Então, acredita, faça orações, busque, leia a palavra, porque a palavra de Deus, ela é nosso direcionamento para a nossa vida. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, Deus ele começa a falar através da palavra dele no seu coração. E assim você vai poder tomar uma atitude de acordo com a vontade de Deus. Então, creia, não desista. Amém? Faça orações sinceras. Explique para Deus de forma detalhada o que você está passando. Seja específico nas suas orações, que Deus ele vai fazer muito além do que você está pedindo. Não desanime, fica firme. Acredita que Jesus ele vai fazer um milagre quando você menos esperar. Amém? Vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Abençoa os inscritos, abençoa as pessoas que vão assistir esse vídeo em nome de Jesus. Dê um dia abençoado para cada um deles. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.